Salve, salve, guitarristas! Agora que a gente acabou de finalizar uma série de vídeos bem interessantes ali a respeito dos controladores, a gente estava ali decidindo o que a gente vai gravar de próximo. E aí a Lia falou, pô, você nunca contou sua história no YouTube, por que você não vai lá e grava assim, como é que tudo começou, por que começou, quais foram os desafios? E bom, é isso que eu vou trazer no vídeo de hoje. E agora vocês vão conhecer pelo menos uma parte da minha história e a história da Saturno, como é que ela veio lá desde o início até chegar onde a gente está hoje. E agora, sem enrolações, eu acredito que tudo começa quando eu tinha ali em torno de 14 anos de idade. Eu era judoca, lutava judô, e eu estava começando a gostar bastante do esporte, estava bem dedicado, já estava lutando com os melhores da academia na época, e aí eu quebrei a perna. Putz, eu estava lá de certa maneira, no meu auge do esporte ali, e quebrei a perna e não tinha mais o que fazer. Minha perna realmente se estralhou, foram 6 meses sem andar. E na época eu jogava Guitar Hero. Eu tava com a perna quebrada, adorava Guitar Hero, falei, por que eu não começo a aprender a tocar violão? E foi o que eu fiz. Naqueles 6 meses lá parado com a perna assim, eu comecei a tocar violão. Criei um gosto muito grande por violão, por instrumento e queria logo ir para guitarra. Ganhei minha primeira guitarra com 15 anos de idade e também um amplificador de guitarra, um Condorzinho de 10 polegadas ali, que tinha um som de distorção fabuloso. E eu lembro que a primeira vez que eu liguei a guitarra naquele amplificador, liguei a distorção, pus tudo no 10, exceto o volume, tá? Dei um Mi maior, aquele timbre me fascinou, aquele som de guitarra de alguma maneira mexeu comigo e eu queria entender desde a parte que começa lá na captação da guitarra até a parte da amplificação, da distorção, que vai para o alto-falante, como é que aquele som era gerado, por que era daquela maneira. E desde aquele dia eu nunca mais olhei para trás. Eu comecei imediatamente ali com 15 anos já desmontando minhas guitarras, fazendo foot switch e comecei a fazer um tanto de experimentação ali. Já sabia fazer alguns reparos em amplificadores, alguns jacks quebrados. Comecei a entender alguma coisa ali de solda. E naquela época eu já era muito fascinado pelos timbres de Marshall, né? Eu adoro o som da Marshall. E eu lembro que eu acompanhava o trabalho do Pedrone. E o Pedrone, que faz um trabalho excelente, ele me mostrou que era possível você trabalhar com aquilo dentro do Brasil e ganhar a sua vida. No final de contas, a gente precisa achar uma profissão, algo para a vida que traga um retorno financeiro. E eu decidi que eu queria aquilo. Então beleza, eu tinha ali 15 para 16 anos, logo já procurei as melhores faculdades de engenharia eletrônica do país, o que me levou à Unifê em Itajubá. Eu sou formado em engenharia eletrônica pela Federal de Itajubá, e desde o meu primeiro ano da faculdade eu já comecei a trabalhar com MIDI, eu cheguei a fazer bateria que tocava no ar, você usava duas baquetas com sensor, tocava no ar, aí via MIDI ela mandava para um plugin ali na DAW e tocava o som de bateria, foi um dos meus primeiros projetos. Cheguei a fazer também via MIDI um sintetizador que parâmetro dos efeitos das notas era a luminosidade, tudo via MIDI. Você interpretava ali o quanto de luz ia no sensor e com isso você modulava as notas. Era um sintetizador que mandava também via MIDI ali para DAW no plugin ali e fazia o som. Então desde o começo da faculdade eu já queria mexer com isso, já estava orientado a trabalhar com isso. Mas é a grande questão, como que você chegou na controladora, que foi o primeiro produto da Saturno? Bom, antes de chegar na controladora, teve várias ideias que queria melhorar de certa maneira o sapateado. Então a gente começou primeiro fazendo um pedal de distorção que tinha vários modos. Então o pedal ali ele tinha 3 foots, cada foot você salvava uma configuração do pedal e com isso você tinha os 3 estágios. Era para resolver o sapateado, quando você queria trocar de um estado para o outro, não ter que desligar um pedal, ligar o outro, já era nessa orientação. Mas eu sempre via que por mais que eu resolvesse o problema de um sapateado em algum equipamento, o sapateado ainda existia por causa que você não teria só aquele equipamento, você ia ter uma modulação, ou um delay, ou algum canal de amplo para trocar, alguma coisa você ia ter que pisar. Então eu podia pensar o que fosse, que o sapateado sempre existia ali. Então larguei a mão de pensar num equipamento que funcionasse de maneira mais inteligente em relação ao acionamento, e passei a pensar num cérebro, num controlador que controlasse o setup inteiro. E a grande filosofia por trás do controlador Saturno é: eu não sabia quais funcionalidades eles precisavam ter, mas eu sabia tudo o que ele precisava ter. Ele precisava de comunicação sem fio, de comunicação USB, de comunicação MIDI, de porta remote switch, dos loops de efeito, foot switches, tela e o resto eu descubro depois. E foi assim que ela surgiu.
A primeira versão de software quase não tinha funcionalidade nenhuma e eu perguntava para o meu cliente, pô, o que você está precisando? Como é que você usa aí? Quais são as suas necessidades? E assim eu vi construindo o código dela. Bom, mas isso é uma parte do caminho da controladora. Eu acho que eu pulei um pedaço importante ali da faculdade e eu vou retomar aqui. Então a gente chegou na conclusão que tinha que ser uma controladora dessa maneira. E aí o trabalho de conclusão da faculdade, o TFG, TCC, dependendo do local que você está, foi a controladora em si. E isso no ano de 2016. Sim, esse é um projeto que eu comecei em 2016, então já são 10 anos, pelo menos, que eu estou trabalhando em cima da controladora. Mas essa primeira controladora, claro, coloca a imagem dela aí, ela não era um produto comercial, era um protótipo que funcionava, tinha a ideia por trás da controladora, mas não era viável comercialmente, não dava para produzir em escala, era muito grande, era feia, tudo que você podia imaginar. Então de 2016 até 2019 foi quando, após a faculdade, eu fui estudando, aprimorando as minhas habilidades de engenharia e como transformar uma ideia, um protótipo em um produto, que aí já é o que você conhece hoje. Um design mais atraente, uma pintura profissional, um produto que você consiga escalar, vender em grandes quantidades. E aí então até 2019, que é quando começa a empresa, foi transformando esse protótipo, ideia lá da faculdade, em produto. Então, só num resumo, eu quebrei a perna, me apaixonei por guitarra, vi que era possível seguir esse caminho e comecei sem olhar para trás. Fui para a faculdade, vi várias coisas, me interessei pelo controlador e agora eu tenho um produto que foi o que eu sonhei durante todos esses anos. O que eu faço agora? Agora entra a parte das vendas. Eu já tinha o mesmo produto que eu vendo hoje e eu não conseguia vender uma maldita controladora no mês. Eu passava 6, 7 meses e não vendia uma. Não vendia uma. Eu não sabia o que estava acontecendo. Foi assim, um choque de realidade, um momento muito difícil. Quando eu fiz tudo o que eu falei que eu ia fazer, cheguei na hora de falar, agora vai! E não foi. E esse momento aí, em 2019 para 2020, logo quando veio a pandemia, né, no final de 2019, início de 2020, eu estava lá com o produto em mãos, não sabia o que fazer, não sabia vender, não conseguia vender e foi um momento que eu quase desisti. Eu falei, pô, bacana, fiz um projeto legal, mas ninguém quer comprar, ninguém interessa por isso que eu fiz. E foi ali desafiador de verdade. E como que foi essa virada de chave ali entre 2019 e 2020 para a gente conseguir fazer uma empresa desse tipo no Brasil? Durante a pandemia, as pessoas começaram a usar mais as redes sociais e muitas pessoas começaram a mexer nos equipamentos de guitarra, já que parou tudo, vamos mexer aqui no pedalboard, deixar ele mais legal. E aí que as pessoas começaram a me conhecer. Um dos primeiros influencers ali que ajudaram bastante a gente foi o Lucas Moser. Eu mandei uma controladora para ele e quando eu mandei para ele, várias pessoas começaram a conhecer o nosso trabalho e aí começaram as primeiras vendas. Na época ainda não tinha escala suficiente, então era muito tempo de pré-venda. Eu só fui conseguir sair da pré-venda em 2022. Então aquele começo eu estava no meu quarto, trabalhando sozinho, montando manualmente cada controlador. Então eu tinha uma lista de espera no produto, mas eu já estava muito feliz. Pô, eu estava conseguindo ganhar algum dinheiro vendendo controlador e conseguia pagar minhas contas. Aquilo para mim foi muito bom. E eu sabia que eu ia precisar ir um pouco além do que aquilo para mim não estava o suficiente. E aí que vem uma próxima fase. Eu estava lá no meu quarto, sem capacidade produtiva, até que conseguindo vender, pagando as contas, legal. Mas como é que a gente transforma esse negócio de quarto numa empresa? E aí que eu vim para a incubadora municipal de Santa Rita do Sapucaí. Meu irmão, que chegou até a trabalhar como estagiário comigo, ele acabou indo para uma empresa aqui de Santa Rita do Sapucaí. E ele falou, pô, Thiago, que Santa Rita é um lugar bem legal, você precisa vir conhecer. Fui lá conhecer, a empresa dele era na incubadora, aí eu conheci a incubadora, o pessoal conheceu a minha empresa e falou assim, poxa, a sua empresa tem tudo a ver com a incubadora daqui. É uma cidade que gira toda em torno de eletrônica, a gente ajuda empresas de eletrônica, aqui tem todo o ecossistema que você precisa para aperfeiçoar suas habilidades pessoais, aprender mais de engenharia, encontrar outras empresas que vão te ajudar no processo. E aí em 2022, em fevereiro de 22, eu vim para Santa Rita do Sapucaí, entrei na incubadora. Na época a empresa era eu, o Marco e o Thales, éramos 3 pessoas,
Marco é o nosso engenheiro de DSP, ou pelo menos era. Ele acabou de sair da empresa agora no início de 2026. Foi formar em música, está lá na Unicamp. Ele acabou não querendo seguir mais o caminho de engenharia e atualmente está lá na Unicamp iniciando uma graduação em música mesmo. Mas voltando, então vim para Santa Rita. A incubadora foi um processo muito importante. Em 2022, a gente já estudou maneiras de começar a produzir numa escala maior. Então, no final de 2022, a gente saiu da lista de espera eterna, começamos a ter produto em estoque. Isso já trouxe um primeiro aumento ali na quantidade de vendas por mês. Então, foi um dos primeiros passos ali para aumentar a nossa receita. A empresa deu uma estruturada. Eu comecei a aprender muita coisa sobre gestão de negócios. A parte que eu nunca liguei, eu comecei a aprender, que é uma parte que vai além da engenharia. Até aquele momento, eu sempre havia sido muito engenheiro. Agora eu estava entendendo o que era ser dono de uma empresa, que é completamente diferente. No ano 2023, a gente conseguiu colocar, acho que as primeiras unidades do Time Space Spacewalk no mercado. E aí as vendas desses pedais, no início elas estavam muito devagar. Eu lembro que eu até assustei porque estavam devagar. A gente viu, pô, a gente tem que fazer marketing, tem que fazer marketing. Em 2023 a gente começou o ano tentando fazer marketing, sem muito sucesso, entravam pessoas na empresa, começava, mas nunca era um trabalho concreto, a gente mal conseguia gravar alguma coisa numa qualidade melhor, ainda não sabia lidar muito bem com os influencers. E aí, em 2024, a Lia entrou na empresa, é ela que está atrás da câmera aí gravando a gente, e aí a gente teve novamente um salto ali na quantidade de vendas. Estruturamos a empresa. No final de 2024, a gente chegou até 6 pessoas na empresa. E aí entramos em 2025 com bastante expectativa de começar a vender no internacional. Foi algo que não se concretizou. A gente acabou vindo de 2025 para 2026 sem um crescimento expressivo assim, estamos ali no mesmo patamar. E agora 2026, que é quando eu estou gravando esse vídeo aqui, esse ano a gente busca conseguir vender no internacional. É o que a gente vai fazer nos próximos meses. Além de trazer um produto novo aí para quem está acompanhando nosso Instagram, que está acompanhando o WhatsApp, a gente vai colocar mais um produto novo no mercado agora em abril mesmo. E agora acho que seria interessante a gente falar um pouquinho do futuro, né? Por que não? O que eu penso hoje? Quando eu comecei a controladora, igual eu mencionei, eu comecei um produto quase sem código e falei, deixa a galera me dizer o que eu vou programar. E aí ficou um controlador super completo, que atende qualquer tipo de cliente, seja a pessoa que gosta do worship ou do rock, ele atende tudo e qualquer tipo de pessoa. Mas foram longos anos de desenvolvimento. A gente está falando aí de 10 anos desde que eu comecei de fato. Os pedais já estão com 5, eles começaram em 2019, 7 anos de desenvolvimento no Time Space Spacewalk. São produtos que demandam muito tempo, muita dedicação. E para o futuro hoje, eu penso em entrar em segmentos que eu ainda não estou. Então, se você me perguntar, eu estou desenvolvendo novos pedais de delay reverb? Não. Os Time Space Spacewalk são pedais completíssimos que vão durar longos anos ainda. Idem para a controladora, não estou desenvolvendo nenhuma controladora nova, nem pedais de delay reverb novos. Mas estou trabalhando em novos segmentos que a gente não atua hoje. Então, para o futuro eu posso dizer isso, que a gente quer expandir mais os segmentos, inclusive os nichos. Nossos produtos hoje são orientados para as pessoas que já entendem de efeitos, que já têm equipamentos e quase não temos produtos para o que está começando a tocar guitarra. E a gente quer buscar esse cliente. Se você está assistindo esse vídeo também, nós queremos desenvolver produtos para você também. E eu acho que para o futuro eu penso nisso. E como desafio desse produto, com a saída do Marco, eu fiquei agora o único engenheiro de hardware e eletrônica aqui na empresa. Isso tem atrapalhado um pouquinho a minha gestão de tempo. Entre o tempo para engenharia e o tempo para a gestão da empresa, acaba que a engenharia vai ficando um pouco sufocada. Esse é um desafio que eu pretendo conseguir resolver o quanto antes, para dar corda nos movimentos de engenharia de novo da Saturno. E se você conhece um engenheiro guitarrista que está procurando um emprego aí, um engenheiro júnior, que quer um lugar bacana para trabalhar, já manda esse vídeo para ele e fala, a gente está precisando de gente. Manda o seu currículo lá no nosso e-mail, saturnopedais@gmail. Fechando esse vídeo aqui, se você usa Saturno, seja com os nossos controladores, Time Space, Spacewalk, até mesmo o Oxygen Buffer, deixa nos comentários aqui o que você acha dos nossos equipamentos, o que você quer ver no futuro. Te aguardo no próximo vídeo, espero que você goste desse vídeo aí, fugindo um pouquinho da temática dos nossos vídeos anteriores, que estão sempre falando de equipamentos. Esse falou da empresa e um pouco do meu lado pessoal.
e te vejo no próximo vídeo.